Meu nome é Charles Benhur Lemes, sou estudante do curso de Teologia da Unicesumar, Polo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Caçapava do Sul. Cumprimento aqueles que estiverem assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido você a que abra sua Bíblia e vamos fazer uma leitura no livro escrito por Lucas, capítulo de número 7. Localize Lucas, capítulo de número 7, e leremos dos versículos 11 até o número 16. Lucas, capítulo 7, versículos 11 até o versículo de número 16. O título na Bíblia Sagrada desta passagem é O Filho da Viúva de Naim. E o texto diz assim: Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: Moço, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quero falar a você que me assiste através desse vídeo, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, narrado, escrito pelo evangelista Lucas, a respeito de um tema, e o tema definido é: a qual grupo nós pertencemos? No decorrer da mensagem, no desenrolar do texto, poderemos compreender qual é o grupo a qual nós estamos inseridos e ao final termos uma resposta sincera, em qual grupo nós estamos inseridos daqueles que acompanham Jesus. Lucas narra este evento logo depois de já haver narrado ainda neste capítulo de número 7, aonde algo provocou admiração em Jesus. Um centurião romano tinha seu servo adoecido e ele entendeu que Jesus poderia sarar aquele servo. Mandou chamar Jesus. Jesus sarou aquele servo, mesmo sem vê-lo, mesmo sem tocá-lo. À distância, Jesus efetuou a cura. E aquele homem, antes disso, já havia demonstrado algo para Jesus que despertou esta admiração. E Jesus exclamou que nem mesmo em Israel havia encontrado tamanha fé tal qual aquele centurião. Então a multidão que acompanhava Jesus e os seus discípulos neste evento, quando Jesus, depois da cura do servo do centurião, e ele já ia dirigindo-se à cidade de Naim, essa multidão já vinha alegre. Essa multidão e os discípulos já vinham contando algo maravilhoso que havia acontecido com eles, que havia acontecido enquanto eles estavam com Jesus Cristo. Quando olhamos aqui para o texto e para a Escritura Sagrada, Lucas diz que com Jesus vinha uma grande multidão e os seus discípulos. E Lucas narra também que saía da cidade de Naim um cortejo fúnebre. Uma mãe viúva, seu único filho e também uma grande multidão. Duas multidões caminhavam em sentido oposto. Uma saía da cidade, outra entrava na cidade. Uma acompanhava Jesus e a outra acompanhava um cortejo fúnebre. Quando nós estamos olhando para a Bíblia Sagrada, olhando para o texto bíblico, Lucas vai narrando o que se processa, o que acontece, e Lucas diz que Jesus, quando viu aquela viúva e viu seu filho morto, Jesus sentiu compaixão em si. Diferentemente do episódio do centurião que ele mandou chamar Jesus, ele procurou encontrar Jesus. Neste nós encontramos Jesus tomando de si a deliberação de ir até o necessitado. O centurião precisava de ajuda, chamou a Jesus. Aqui Jesus viu que alguém precisaria da sua ajuda e Jesus se dirigiu àquela pessoa.
Mas quando nós olhamos para o grupo de Jesus e quando olhamos para o grupo do cortejo fúnebre, chama a atenção os grupos que compunham, os acompanhantes, tanto os acompanhantes de Jesus, quanto os acompanhantes da viúva que iria enterrar seu filho falecido. Lucas deixa muito claro que junto a Jesus seguia os seus discípulos, e depois ele dizia uma numerosa multidão. Quando narra o evento do cortejo, da mesma forma, diz que acompanhando aquele cortejo, uma grande multidão estava presente. Então Lucas deixa claro que muitas pessoas estavam envolvidas nesses dois eventos, nesses dois grupos, nestas duas, digamos assim, carreatas, caminhadas. Jesus entrando em Naim e o cortejo fúnebre saindo de Naim em direção ao cemitério. Vamos destacar o primeiro grupo. O primeiro grupo chama-se a multidão. Multidão. Junto com Jesus seguia uma grande multidão. Junto com o cortejo fúnebre também seguia uma grande multidão. O personagem principal da primeira comitiva era Jesus Cristo. Junto a ele estavam aqueles que eram seus próximos. E depois então uma multidão. Lá no cortejo fúnebre o personagem principal era o falecido, o defunto. Depois sua mãe era aquela que era íntima e chegada a ele. E depois uma grande multidão. Como no grupo de Cristo, nesse grupo do enterro, a multidão era composta de pessoas das mais variadas classes, dos mais variados interesses. Pessoas que eram conhecidos, pessoas que eram amigos, pessoas que eram íntimos, pessoas que eram familiares e pessoas que talvez até mesmo estavam apenas fazendo número. Quando olhamos para o grupo de Jesus, as multidões eram aqueles que esperavam algo de Jesus. Jesus sempre tinha algo a oferecer, tanto em palavras quanto em ações. Jesus ensinava, mas Jesus também tocava e curava. Então as multidões acompanhavam Jesus porque elas tinham alguma expectativa de uma bênção, mesmo que fosse apenas temporal. E é isto que chama a atenção. Por que Lucas separa discípulos e multidão? A multidão era aquela que estava interessada no pão e no peixe, seguidores pelo pão. Aqueles que precisavam ser curados, aqueles que precisavam ser abençoados. Provavelmente muitas pessoas durante o ministério de Jesus Cristo foram multidão por apenas um dia. A Bíblia traz relatos de que em certas ocasiões Jesus curou a todos que se achegaram a ele. Então teve pessoas que no primeiro dia receberam a bênção e depois da bênção seguiram suas vidas normais. Não acompanharam mais a Jesus. As multidões têm essa característica da falta de compromisso. As multidões estão esperando aquilo que é temporal. Aquela bênção que é do momento. Se hoje tiver pão e peixe, ótimo, amém e glória a Deus. Este grupo, o grupo das multidões, eles, infelizmente, caminhavam. Um deles, aquele que entrava em Naim, caminhava ao lado do autor da vida. O próprio Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 3, versículo 15, afrontando os judeus nas palavras de Pedro, mas quem escreveu foi Lucas, ele dizendo: vocês mataram o autor da vida. Aquela multidão caminhava ao lado do autor da vida e esperava apenas coisas temporais. Estava preocupada e desejosa apenas de coisas para o seu dia a dia. Não estavam alcançando o que Cristo realmente tinha a oferecer-lhes, além destas coisas que são passageiras. Além destas coisas que rapidamente se desfazem. Por outro lado, encontramos os discípulos. Lucas destaca, acompanhava Jesus, seus discípulos, e uma numerosa multidão.
Quando olhamos para os discípulos, aí encontramos pessoas compromissadas. Pessoas que estavam com Jesus de dia e de noite. Pessoas que estavam com Jesus na hora de atender a multidão e depois de ter atendido a multidão, quando poderiam ir descansar, quando poderiam ir encerrar o seu dia com Cristo, pelo contrário, mais uma vez se reuniam com Cristo. E aí então acontecia aquela rodada de perguntas e respostas. Os discípulos queriam entender o que Jesus havia ensinado e que eles não haviam compreendido. Os discípulos queriam saber um pouco mais. Os discípulos queriam conhecer o que mais Cristo tinha a oferecer-lhes. É por isso que o Senhor disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A multidão ouvia, entrava num ouvido, saía no outro. A multidão ouvia e não entendia. Os discípulos, quando não entendiam, eles poderiam depois, à parte, junto com o mestre, perguntar: Senhor, explica-nos. Mostra-nos o que tu quis dizer com aquelas palavras. Então aí está deflagrado, está configurado a grande diferença do que é um discípulo e do que é uma multidão. A multidão caminhava com a vida e não conhecia a vida. E uma outra multidão caminhava para o cemitério. A cada passo mais longe da cidade estava um passo mais próximo da morte. Estava mais próximo da separação. A cada passo para longe da cidade estava mais próximo do esquecimento. Aquele jovem seria depositado no seu túmulo e com o passar do tempo se tornaria pó e seria esquecido. As multidões não tinham perspectivas futuras. As multidões, ambas, a que caminhava com Cristo, só queria coisas terrenas. A que caminhava sem Cristo não tinha nenhuma expectativa além de ir até o local da morte. Mas Lucas registra que Jesus moveu-se de compaixão, tocou naquele caixão. Algumas traduções dizem esquife, o que para a lei seria algo indevido. Cristo não deveria ter feito aquilo, mas ele mostrou que ele estava acima da lei, tocou naquele caixão, deu ordem ao rapaz para que se levantassem, e a Bíblia diz: aquele que estivera morto levantou-se e passou a falar. E aí eu pergunto a você: a que grupo você pertence? Pergunto a mim: a que grupo eu pertenço? Ao grupo que tem interesse nas coisas do tempo presente? Ou alguém que pertence ao grupo que tem interesse nas coisas eternas? O tempo presente quer benefício. Aqueles que são do tempo presente, das coisas do tempo presente, querem os benefícios. Aqueles que querem as coisas eternas são aqueles que assumem os compromissos. Era o que os discípulos tinham, compromisso com seu mestre. Isso exige muitas coisas, exige renúncia, exige entrega e muitas vezes até a morte pelo seu Senhor. Mas este é o grupo que vale a pena. Porque este grupo, o grupo daqueles que têm interesse nas coisas eternas, daqueles que têm interesse na bênção que o seu Senhor tem a lhe oferecer, não apenas para o tempo presente, mas também para o tempo futuro, para a eternidade. Estes, além de andar com o Mestre, de ter a intimidade com o Mestre, nas horas ruins, nas horas boas, de dia e de noite, de ouvirem diretamente do Mestre o que as coisas significam. Estes, como está escrito em Apocalipse, estes poderão um dia entrar na cidade pelas portas. Aquela multidão estava entrando em Naim. Isto é uma figura de que Cristo um dia também nos permitirá entrar em uma cidade que Ele está preparando para nós. A que grupo pertencemos? Qual é o nosso grupo? A qual grupo fazemos parte? Estamos no grupo que segue, acompanha, tem compromisso e intimidade com Cristo? Ou naquele grupo que quer apenas explorar a Cristo? Tenho certeza que você, onde for que me ouviu nesse vídeo, tenho certeza que você vai comigo dizer: o meu grupo é daqueles que seguem a Cristo.
e quero orar com você. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, expomos a tua palavra. Jesus é o Salvador do mundo, Ele é o autor da vida e Ele é o Senhor da nossa vida. Não deixa que jamais os nossos interesses estejam apenas nas coisas temporais, apenas nas coisas do presente, mas que possamos estar compromissados com Cristo e que possamos almejar aquilo que Ele tem para a nossa vida eterna. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.